Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Baruch Hashem, estamos aqui na manhã deste que é o 5º dia da semana, para trazermos a leitura e comentário da quinta Aliyá, da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Devarim, livro de Devarim, o 5º livro de nossa bendita Torá. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 20 do mês de julho do ano de 2023 e dia 2 do mês de Ave do ano de 5783, 5º mês do calendário judaico, contando de Nissan. Contando de o Tishrei, que é o primeiro dia do primeiro mês do calendário civil, nós estamos no 11º mês. Depois temos o mês de Elul e depois Ano Novo, mês de Tishrei. Então, hoje, dia 2 do mês de Ave, de 5783 e dia 20 do mês de julho do ano de 2023. A todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia. A você que está conosco pela primeira vez e a você que está fazendo a sua techuvá, o seu retorno, você que está conhecendo o canal Anusim Brasil, a comunidade Anusim Brasil, sejam bem-vindos. E hoje, então, estaremos estudando a segunda Aliyá, a quinta Aliyá da Parashá Devarim, livro de Devarim. A quinta Aliyá está no capítulo 2 de Devarim, Deuteronômio, verso 2 até o Passuque 30. A todos os que hoje, todos que hoje estão comemorando mais um ano de vida, parabéns, felicidades, muitos e muitos anos de vida. Que Hashem lhe abençoe grandemente neste dia, trazendo muitas felicidades, muita alegria a todos. Então, estaremos fazendo a leitura da quinta Aliyá, Devarim, capítulo 2, do versículo 2 ao 30. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E o Eterno me disse: já rodeastes por muito tempo este monte, voltai-vos para o norte, e ordena ao povo: vós passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esave, que habitam Seir, e eles vos temerão. Mas guardai-vos bem, não os combatais, pois não vos darei a sua terra, pois a Esave dei essa terra de herança. Comprareis comida e água deles com dinheiro, pois o Eterno vosso Deus vos abençoou em todas as obras de vossas mãos. Ele vos acompanha há 40 anos, e nada vos tem faltado. E passamos por nossos irmãos, filhos de Esave, Esaú, e viramos em direção ao deserto de Moabe. E o Eterno me disse: não molestes a Moabe e não faça guerra contra ele, pois não te darei a sua terra, visto que a dei aos filhos de Ló por herança. E o Eterno cita o povo
de Emim, que era numeroso e composto por homens altos como gigantes, que habitava as terras onde Moabe então vivia. E em Seir habitavam os Horeus, que foram desterrados pelos filhos de Esaú, assim como Israel há de fazer com as terras que o Eterno lhes deu. E agora levantai-vos e atravessai o rio Zered, e foi o que fizemos. E o tempo decorrido desde Kadesh Barneia até a travessia do rio Zered foi 38 anos, até falecer toda a geração dos homens de guerra, como o Eterno havia jurado. E após isto, Deus me disse: passarás hoje pela fronteira de Moabe e chegarás até defronte do rio dos filhos de Amon. Não os molestais, nem os combatais, pois não te darei a sua terra, visto que a dei aos filhos de Ló por herança. E antes dos amonitas, lá viviam os Refaim, também chamado de Zamezumeu, povo numeroso e composto de gigantes, mas que foram desterrados pelo Eterno para darem lugar aos amonitas. E o Eterno disse: levantai-vos, parti e atravessai o rio Arnon. Eis que vos entreguei Sihon, o Emoreu, rei de Hebron, de Hesbom, e a sua terra. Combatei e os desterreis. A partir deste dia começarei a incutir o medo de ti dentre os povos que estão sob todos os céus, que ouviram tua fama temerão. E enviei mensageiros a Sihon, rei de Hesbom, propondo-lhe a paz, assim como propus aos filhos de Esaú e aos moabitas, dizendo: deixai-me passar por tua terra, irei pelos caminhos principais, não me desviando à direita nem à esquerda. Comida e água me venderás por dinheiro. Passarei somente com o que é meu, até atravessar o rio Jordão, indo para a terra que o Eterno nos está dando. E Sihon não aceitou a proposta, pois o Eterno havia endurecido o seu espírito e obstinado seu coração, visando entregar a terra dele em tua mão, como o fez hoje. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet ve'hayu lanu atah betorreno, Baruch atah Adonai noten hatorá. Quinta aliá, Parashat Devarim, continua falando sobre a caminhada dos filhos de Israel e o tempo que ainda falta para a entrada na terra de Canaã. Desde o momento que o nosso povo deixou a terra do Egito, eles sempre tiveram dificuldades por onde eles passaram, enfrentaram muitas dificuldades dos povos, grandes nações, poderosas nações, que criavam impedimento, impediam de Israel passar por suas propriedades, por sua terra, de maneira dificultando todo a caminhada dos filhos de Israel. Então, durante todo o tempo que Israel andou pela terra do Egito, do deserto, eles sempre encontraram dificuldade pelos povos por onde eles passaram. Muitos criavam esse impedimento, impediam Israel e, de certa forma,
estavam prejudicando. Israel, na verdade, estava a caminho da conquista da terra de Canaã e não havia nenhum interesse de permanecer nessas terras. A Parashá Aliyá de hoje fala a respeito de Esaú, filho do patriarca Jacó, ou melhor, Isaac, filho de Isaac, irmão de Jacó. Esaú, assim como Jacó, ambos receberam suas terras por herança. Esaú recebeu a terra de Canaã e Jacó recebeu a terra de Canaã e Esaú, seu irmão, recebeu também as suas terras, dada por Deus, porque Esaú também era filho de Isaac, e Isaac filho de Jacó, filho de Abraão. De maneira então que Israel teria que passar por suas terras. E o texto diz: mas guardai-vos bem, não os combatais, pois não vos darei a sua terra, pois a Esaú dei essa terra por herança. Comprareis comida e água deles com dinheiro. Pois o Eterno vosso Deus vos abençoou em todas as obras de vossas mãos. Ele vos acompanha há 40 anos, e nada vos tem faltado. E passamos por nossos irmãos, filhos de Esaú, e viramos em direção ao deserto de Moabe. E o Eterno disse: não molestes a Moabe e não faça guerra contra eles. Então, o que nossos sábios falam a respeito desta Aliyá, o que somos ensinados por nossa bendita Torá, é algo muito importante na nossa vida diária. Nossos sábios dizem que, em se tratando de um irmão, nós temos que agir também com justiça no que diz ser necessário, naquilo que nos é necessário. Então, quando tratamos de algum tipo de negócio, ou mesmo no dia a dia, a nossa convivência com as pessoas que não são nossos irmãos, né? Nós realmente sabemos que temos que agir de forma correta, né? De forma correta, para que não haja nenhuma desavença, para que não haja nenhum desentendimento e para que o nome do Eterno também não seja blasfemado. Então, devemos viver uma vida bem, né, com todos. Então, de maneira que, se nós precisamos e viermos a precisar de alguma coisa, de uma pessoa que não é nosso parente, uma pessoa que não é nosso irmão, espiritualmente falando, nós temos que
nós agimos de forma a cumprir com nossas obrigações no que diz respeito a tudo que é necessário nesse convívio, né? Então, em se tratando de conviver com nossos irmãos, nós temos também que ter cuidado. A questão família, a gente sabe que viver em família, muitas vezes, esse convívio entre irmãos é algo que é algo, digamos assim, totalmente familiar, é um ambiente familiar, então, muitas vezes, as pessoas acabam criando um pensamento e agindo de forma como se não existe deveres ou como se não existe nenhuma obrigação pelo fato de estar se convivendo com o irmão. Então, digamos assim, no que diz respeito a uma pessoa que não é da comunidade e a quem nós convivemos no dia a dia, nós inclusive já temos falado bastante como nós devemos manter essa relação no que diz respeito a nossos deveres. Então, se precisamos de alguma ferramenta, algo do tipo, para fazer algum trabalho em nossa casa, e vamos ali falar com o nosso vizinho, tomar emprestado, temos consciência de que se danificarmos a máquina ou mesmo a ferramenta que ele nos emprestou, temos consciência de que temos que devolver ela funcionando perfeitamente. Nós não vamos entregar ela danificada, caso ocorreu isso por nós estarmos fazendo uso. Então, de forma que, em se tratando de um irmão da comunidade, também temos que agir com justiça. Não é pelo fato de ser irmão da comunidade que agora então eu tenho que ir lá e devolver, quebrei, eu danifiquei a ferramenta, a máquina, então eu vou lá entregar de qualquer jeito porque ele é meu irmão, então não vai dizer nada, então fica tudo em casa. Nossos sábios dizem que mesmo sendo irmãos próximos, não se deve abusar da hospitalidade. Aquele que se beneficiou da hospitalidade de um irmão deve procurar saber se o mesmo passa por necessidades materiais e, se for o caso, pagar mesmo através de presente por aquilo que ela usufruiu. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, a Paraxá fala de que os filhos de Israel, os descendentes de Jacó, estariam passando pelas terras de Esave. Mas não seja o caso, porque Esave era irmão de Jacob, ao qual toda aquela descendência ali que estão vindo são descendentes, todo aquele povo que está passando por ali tem um grau de parentesco com aquele povo que habitava naquela terra, e irmãos, que pelo fato disso poderia se tomar algo sem pagar, né? Simplesmente querendo considerar ou considerando o fato de ser irmão, né? Então, nossos sábios nos ensinam que
nós temos que agir com justiça, né? Não é pelo fato de ser um irmão, né, da comunidade que a gente não vai reconhecer ou até mesmo procurar ajudá-los se houver alguma necessidade. Então, cabe a nós, né, termos o cuidado quando formos nos hospedar na casa de um irmão, né, procurar sempre contribuir com alguma coisa, né, para não se tornar, de certa forma, pesado para aquele irmão. Então, se nós vamos para uma cidade, vamos nos hospedar, sabendo, lá naquela cidade tem uma sinagoga, lá tem a casa dos irmãos da sinagoga, então eu não vou precisar pagar hotel, eu vou economizar, né? Mas não é o fato de nós não irmos para um hotel e termos uma despesa que eu não possa contribuir com este irmão que também está me hospedando, pois de certa forma nós vamos contribuir nas despesas. Então, se vamos tomar banho, vamos gastar energia, vamos gastar água, a alimentação que vai ser servido, tudo isso tem um custo. Então, nada mais justo do que fazer uma contribuição. Então, é isso que nós aprendemos da Torá. Então, se vamos para uma determinada cidade, vamos nos hospedar na casa do irmão, não é porque é nosso irmão que nós vamos, né, comer, beber, dormir e simplesmente dar um tchau e ir embora. Não podemos agir assim. Nós temos que agir com justiça, né, com bondade, né? Então, mas não precisa. Mas a pessoa pode não querer aceitar ou receber, né? Mas a gente sempre deve fazer a nossa parte, nos prontificar. E isso é muito prático, é muito simples de nós entendermos quando nos hospedamos na casa de alguém. Nós sabemos, a gente vai com certeza perceber se há alguma necessidade ou não. Então, cabe a nós contribuir com aquela pessoa que também, com aquele irmão que está nos hospedando em sua casa, né? Então, não é porque é meu irmão que eu possa comer, beber, dormir, tudo de graça. Não, a gente tem que contribuir, porque cada um tem as suas despesas. É isso que é importante a gente aprender também. Então, o Eterno não permitiu que, ao passar pelas terras de Esav, que o povo fosse lá e tomasse as coisas, comesse, bebesse, como se, nós somos tudo parente. Não podemos fazer isso. Isso aí é uma coisa errada, tá bom? É isso então, ficamos por aqui, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal, de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, Boker Tov, Shalom Lekulam, bom dia.